voz para mim é tudo. É postura, é o não verbal também, é voz, o olhar, o caminhar, um franzir de testa. Olha aqui. Né? Olha, isso é linguagem não verbal. Quantas pessoas a gente não encontra numa reunião, num evento na vida que vão ver a gente só aquela vez. Exatamente. E aí é uma interpretação totalmente errada sobre o que a gente é. Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. Hoje nós vamos falar sobre voz, comunicação verbal e não verbal. E antes disso, quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos, estou vestida de marrom e verde, que é a minha cartela. No final do programa eu vou explicar de quem é essa roupa incrível. E a nossa convidada de hoje, ela é tão maravilhosa, minha amiga querida, que é fono, especialista em voz e comunicação humana. Ela é coach vocal, consultora de treinamento, oratória, faz treinamento corporativo também, certo? E ela também é podcaster, acaba de lançar um podcast incrível chamado Confraria da Voz e Comunicação. Sugiro que vocês assistam. Seja muito bem-vinda, Andressa, querida. Que honra ter você aqui, Ju. viu? Prazer imenso. Você está linda hoje, como sempre, né? Oh, meu Deus. E é uma honra te receber. Prazer imenso, Ju. Amiga, eu aprendo muito com você nos nossos encontros, né? Então, aprendi, gente, a primeira coisa que eu aprendi naquele café, nunca esconda a sua mão aqui, ó, quando você estiver numa mesa, sempre com a mãozinha por cima. Né, Sempre amiga? com a mão para cima. Por quê? Por quê? Conta já começa com essa bomba. Porque se eu deixo minhas mãos no colo quando a gente está sobre a mesa, sobre uma mesa, uma reunião, as pessoas podem achar que eu estou mexendo ali com alguma coisa. Tá no celular. No celular. O homem, né, ele costuma coçar, né, gente? O homem tem esse hábito. E aí tá aí com a mão embaixo, não é bom. Não é, a mão sempre em cima da mesa, porque também o gesto sai mais fácil aqui em cima da mesa do que apoiado na mão, né, na perna. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Você me fez assim, caramba, quanta reunião a gente já foi que o cara tá aqui, a gente é tão desconfortável, né? É. Enfim, vamos lá. Agora vamos para nossa pauta, né? amiga. Vamos para nossa pauta. De que forma a postura e a entonação de voz impactam na percepção das pessoas sobre nós? Isso aqui já é uma dica. Isso, nossa, gente, a voz é a nossa identidade. Nossa identidade. Sim. Você sabe quantos segundos é a primeira impressão, Ju? 7. Imagina. Então, se a gente erra nesses 7 segundos, já é difícil. Né? São 7 segundos para fazer uma primeira impressão. Lógico que é a imagem que você está vendo ali, primeiramente. Mas depois, com conversa e tudo, você pode reverter isso. Mas o impacto que causa é em 7 segundos. E quantas pessoas a gente não encontra numa reunião, num evento na vida, que vão ver a gente só aquela vez. Exatamente. E aí é uma interpretação totalmente errada sobre o que a gente é. Né? Isso. E não só o vestuário, mas a sua postura na hora de chegar num lugar, na hora de cumprimentar alguém. No mundo tem vários jeitos de cumprimentar. Então, aqui no Brasil, a gente dá beijinhos. Na China, sei lá, abaixar a cabeça. No Japão também. Na Grécia, se eu faço assim, não é um cumprimento. E é assim, o tchau. Só. Porque assim é um xingamento. Então, tem vários jeitos de você passar essa comunicação não verbal para o outro. E existe uma postura ideal aqui no Brasil? Ou que a gente pode, olha, sempre faça isso ou nunca faça isso? Existem umas dicas para isso, para postura agora? Que depois a gente vai entrar em voz, né? Postura, você sempre tá com uma postura... A coluna faz a coluna, eu falo, Ju, não posso levantar aqui, né? Mas, por exemplo, eu abro os braços, viro a palma da mão para cima e junto os cotovelos, eu estou numa postura elegante. Olha, que legal. Vou conseguir ficar sentada, ficar em pé, sem passar aquela postura muito invasiva, vezes, ou muito cabisbaixo, muito
com os ombros para frente é sempre muito ruim, Sim. né? E aí você passa uma tristeza, um desânimo. É, Então sempre. não passa confiança. E a cabeça assim, eu tenho mania de ficar com a cabeça assim pra frente, para cima. Parece que eu sou super metida e arrogante, né? Aí na hora que Isso me passa conhece, realmente uma a arrogância. gente vai. Menina, ela é toda ali, né? Tá no chão, sentada com a gente. Mas tem uma. A cabeça é essa postura. Sempre aqui de frente. Sempre olhando. Igual às vezes eu faço com clientes meus, não faça vídeo olhando para o celular papel. embaixo. Também acho. Porque passa uma arrogância quando você olha de cima para baixo, né? Uhum. Então a cabeça é mais neutra mesmo. Com o olhar mais direto no olho. Aí olhando sempre para o vídeo, se for gravar um vídeo, né? Um story, que seja, sempre olhando para a câmerazinha, para olhar para a pessoa, para entrar dentro do celular da outra pessoa. A gente fala isso muito aqui no vídeo, né? Porque às vezes a pessoa é muito tímida e tudo, e a gente conseguir transformar essa pessoa para conseguir olhar, para falar diretamente com o cliente dela ali, é muito difícil, mas há possibilidade. Concentra, foca num ponto, né, e vai. Não abaixa, não levanta. Isso. É muito difícil, né, amiga? Não é fácil. Pensar em comunicação em tudo. É muito difícil. E aí, me conta uma coisa. Tem um assunto maravilhoso que a gente selecionou aqui, que é sotaque. Dentro dessa história toda. Mineirês, tá boa, sou, né? Tomar um cafezinho aqui comigo. Onde você vai? É errado, é certo. E o que conota isso? Olha, hoje em dia, o que mais aproxima o interlocutor é a sua essência. Então, você não pode deixar de ter essa essência, né? De ser o mineiro, de ser o paulistano, o baiano. O que é importante é suavizar isso. Por exemplo, se eu estou numa reunião que as pessoas são de outro estado, eu vou tentar igualar ali o meu regionalismo, porque, na verdade, o sotaque é de país para país. O que a gente fala aqui é regionalismo. Então, é o regionalismo mineiro, regionalismo paulista, sabe? E aí a gente tem que dar uma suavizada para ter uma conexão melhor. Porque se eu chego num outro lugar e ninguém entende onde você vai, então não justifica, não conectou. O importante é suavizar. E tem técnicas para suavizar um sotaque. Principalmente jornalistas, por exemplo. Hoje em dia, eles têm que conectar com as pessoas genuinamente mesmo, do jeito dela. Você está na rua, está entrevistando, às vezes fala do jeito da pessoa para realmente ter essa conexão. Mas numa apresentação, você tem que passar neutralidade no regionalismo, né? Claro, não carregar tanto. Então, posso prolongar uma vogal, por exemplo, Hoje aqui, a gente está com uma conversa super bacana, super. Olha, gente. Então, a gente prolongar uma vogal ou falar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, dependendo da velocidade de fala e ritmo do outro, a gente vai marcando o que é melhor, ou dar uma ênfase mais próxima, assim, fazer uma palavra mais enfática, sabe? É quase que um rapport, né? A gente vai tentar falar da forma com que o outro fala para ter essa conexão. Vale uma pesquisa dessa em palavras, assim, que é regionalismo, né? Então, se em São Paulo uma palavra significa uma coisa em Minas outra, aí você vai e solta isso numa reunião. Com certeza. Existe um dicionário assim? Ou não? É muito aleatório, né? Palavras proibidas em São Paulo. Né? Ajuda numa... pode ser. Pode ser uma boa essa questão de pesquisar. Nunca pensei nisso. Sim, né? Legal. Porque aí a gente já está falando de acordo, tentando ter uma pausa ou prolongar mais as palavras, mas eu falo uma palavra que naquela região não é legal. Não é bacana, né? É verdade. Falando sobre voz, chegamos nela, tão maravilhosa. Eu também descubro com você um monte de coisa que eu faço errado. Então vamos começar dos erros, depois a gente passa para sugestões de acertos. Um belo dia, minha gente, estava eu sem voz. E aí te manda um áudio, você fala, amiga, o que é isso? Não vai tomar mel com limão, hein, Ju? Aí eu falei, acabei de tomar mel com limão, querida.
regionalismo também, não é? É. Mineiro toma mel com limão para melhorar a voz e tá errado, Se né? a avó fala, toma água pinga. de pica. Exato, você vai tomar, toma pinga com mel, já ouvi também. Aham. Criança tomando uma colherzinha de álcool por causa da garganta. Tá gente. tudo errado, né, amiga? Tudo Me errado. conta as técnicas tudo. certas. Por quê, né? A gente não deve ingerir assim, mel, a bebida alcoólica. Uhum. Essas substâncias, principalmente substâncias mais doces, elas aumentam a secreção. O que que é? A saliva fica mais viscosa, Uhum. fica mais grossa, e a tendência é você ter mais pigarro e piorar a voz. Pigarro é aquele Uhum. bichinho do Que ran-ran, fica ali, né? né? Que todo mundo... Uhum. Isso é péssimo para a voz, porque aumenta ainda mais o hábito de fazer o Olha pigarro. só. Quanto mais você faz, mais vai acontecer. O Uhum. pigarro é um hábito que pode ser desmistificado aí, é difícil Não tirar, sabia. mas pigarro é um hábito. E principalmente coisas doces, leite, derivados. Não é que a pessoa vai deixar de comer, de tomar, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com a voz, vai trabalhar de manhã, evita de tomar um café, Uhum. evita de tomar um leite com queijo, sei lá, ou tomar um mel, adoçar com mel, porque vai piorar. Uhum. A tendência é piorar o pigarro e a voz vai ficar ruim, sabe? Uhum. E o álcool, por que não? Principalmente para cantores, né? Os cantores, eles adoram tomar uma cervejinha, dose de uísque ou uma cerveja antes de cantar, porque assim, dá aquela relaxada, né? Eles ficam mais dispostos, mais alegres, mas na verdade o álcool ele anestesia a região da laringe, das pregas onde ficam as cordas vocais, e a tendência é aumentar o volume de voz. E aí a pessoa acha que ela está, né, soltando e tudo, e Tá vai se prejudicando. prejudicar. Menina do céu. Você percebe quando a gente vai num bar que tem muito barulho, quando a gente começa a beber, a tendência, né, é falar Fala mais mais alto. alto, aquela competição sonora, e aí você chega em casa, você tá meio surdo, E com meio zumbido, É, e exatamente. meio Não tinha rouco. pensado nisso. Então é o álcool que faz isso, Uhum. sabe? Ele dá uma anestesiada, você se sente bem ali na conversa ou no canto, Uhum. e a tendência é aumentar o volume e abusar da voz. Dessa, e aí, a gente conversou sobre profissionais que usam a voz que não são cantores. E aí, em outra mesa, a gente estava conversando sobre os professores que esperam o ano acabar e a voz acaba, tudo vai embora. E aí passa aquele período ali de 2, 3 meses de férias e não cuida disso. Não cuida. E quão preciosa é a voz, né? E o que você dá de dica? Profissionais que usam a voz o tempo inteiro, acho que todo profissional usa a voz, né? Mas tem caso de o professor tá ali, né? Quase que gritando o tempo inteiro. Tem cuidados? Precisa fazer preventivo? Ou tem que só te buscar lá no final quando dá tudo errado? Como que funciona a fono para isso, né? O professor, o palestrante, mesmo um advogado que tem que falar o tempo inteiro, a reunião, como chama o negócio do advogado, gente? Audiência, enfim, o professor principalmente, que tem vários turnos, Uhum. às vezes trabalha de manhã, de tarde, de noite, eles vão empurrando com a barriga ali, e aí chega num ponto que a voz, né, não dá mais. Dicas: procura usar um microfone, sabe esses microfoninhos portáteis que tem um radinho ali, radinho, gente, é mesmo. Para aluno, para uma sala assim de no máximo 40, 50 alunos é o ideal. Que ajuda a diminuir o volume da voz e ele vai conseguir explanar ali bem, né, um período. Outra coisa, beber muita água, hidratação assim o tempo todo. Porque a água é uma hidratação sistêmica, ela hidrata o corpo todo, inclusive a região de laringe. Lógico que não passa entre as pregas vocais, né? Mas hidrata bastante. Outra coisa é fazer um prévio aquecimento da voz, porque você vai falar ali o dia todo,
é buscar realmente o cuidado, né? A higiene vocal que a gente tanto fala, de fazer um aquecimento, de cuidar da alimentação, esses alimentos, né? Evitar todos esses alimentos que eu já falei. A fazer atividade física ajuda Gente, olha bastante, aí, a gente tá falando de voz. não é? O autocuidado tem tudo a ver com a voz também. Autocuidado, exatamente. Andressa, e quando a gente identifica isso? O que são os sinais? Assim, ó, a minha voz tá parando. E a gente não sabe, né? É. Eu só sei que minha voz tá ruim quando eu fico rouca. Aí eu fico rouca uma vez por ano, já te falei isso. Uhum. E deve ser sempre no mesmo período que eu já gastei toda a voz, né? Enfim. É. O ser humano normal em casa, o que é um sinal? Ó, cuida da sua voz. Ó, ficou rouco por mais de 15 dias, Nossa. tem que procurar. Uhum. Primeiro um otorrino, que é o médico especialista que vai avaliar ali, vai fazer o exame, né? E a partir disso procurar um fonoaudiólogo para fazer os cuidados. Outra coisa, ai, tô sentindo que tem alguma coisa agarrado, que não sai. Ou pigarro com frequência. Tá tendo muita infecção de garganta, de nariz, sinusite. Menina, Ou tô fala muito isso. tensa, pessoa muito tensa, ó, Também, fala, é. sobe os ombros. Isso tudo aqui, Ju, faz parte da voz também. Se eu tô tensa, né, tô com Sim, tensa aqui, isso vai afetar na minha produção nunca vocal. pensei nisso na minha vida. Tenho uma disfonia que é uma disfunção vocal, que chama disfonia por tensão muscular. Olha isso. Olha só, que coisa louca. Principalmente em professores acontece muito. Porque o professor é uma tensão, né? Em pessoa. Exato, além de estar tendo que gritar ali com os alunos, tá. Tá tenso. Gente, Aí o pescoço fica tenso, essa musculatura aqui toda tensa, jamais rígida. imaginei que tinha a ver com voz também. É. E o que o acompanhamento vocal ele assegura, assim, para essas pessoas? A identificação rápida ou só cuida para que não chegue lá no final do ano e fique sem voz? Por que é importante? A pergunta é essa. Por que é importante fazer um acompanhamento vocal? Para garantir o sucesso da voz ao longo do ano. Porque se a pessoa não faz, chega no final do ano, já estou sem voz e tal. E aí vem as férias, igual você falou, né? As férias ela não vai falar tanto, não vai falar, vai recuperar para o próximo ano. Mas aí vira uma E a longo bola de prazo, o neve. que vira isso? O que pode... Pode vir a ter um calinho, que é o nome dos nódulos, né? Que facilmente é retirado com fonoterapia, mas bastante exercício. Disso ali pode. Às vezes tem professor que fuma, então o cigarro é também muito um grande... prejudicial. olha só. Muito, muito prejudicial. Porque vem aí câncer, né? Pode ter câncer de laringe, câncer de prega vocal, ter que tirar uma prega vocal, imagina? Nossa. É. E o líquido gelado é mito ou é verdade? Mito. É mito. Podemos beber água gelada? Graças a Deus, né, gente? Que bom, querida. Tem gente assim que fala, para mim não funciona, eu tomo água natural, temperatura ambiente, porque o gelado me incomoda. Ok, mas não é um dificultador. A não ser que a pessoa esteja resfriada, é melhor evitar, né? Porque pode dar uma anestesiada, assim. Não é anestesiada, mas o gelado, né, dá aquele choque térmico. Mas você não está acostumado, né? É. Eu nasci tomando água gelada. É cultural da minha família. Olha. E depois, com o tempo, eu aprendi a tomar água em temperatura ambiente, mas todo mundo, desde pequenininho, as crianças com gelo, né? Meu filho ama gelo, olha isso, que coisa. E eu achei que era prejudicial, então, mito. Não, mito. E quando a gente fala de voz, a gente tem uma questão também que volta lá no nosso primeiro passo, que é entonação. Existe uma entonação ideal para cada ambiente? Porque você é sempre linear, né? A gente já conversou sobre isso. E você disse que é uma característica sua de sempre. Sempre falou pausado, sempre teve um tom de voz.
Tem ambiente diferente para isso? O que que eu posso fazer aqui que eu não posso fazer ali? Entonação, me conte tudo sobre isso. Entonação. A gente já nasce chorando, gritando, né, Ju? Imagina. Uma frequência, assim, mais de 500 Hz. Exatamente, grita, tô vivo. E entonação, o que que é? É você dar um colorido para a sua voz. Então, se eu estou num ambiente que é mais sóbrio, uma reunião muito séria, eu vou manter aquela entonação ali no neutro, e bom dia, e vamos, nananã. Agora, se o ambiente é mais festivo, gente, bom dia, que alegria receber vocês, né? Leva lá para o agudo. O que a gente menos deve usar é o tom mais baixo, que, por exemplo, em situações mais ruins mesmo, né? Que você vai usar. Dá A perda de um parente. dá uns sentimentos e tudo, mas nesse caso. Mas geralmente é o neutro e o ascendente, que a gente fala que é o agudo, mais feliz. Porque a gente fala com os olhos, né, Ju? E a entonação leva a isso, a você mexer com a expressão facial toda. Porque se eu tampo a minha boca e falo bom dia, você está vendo qual que é o meu tom de voz. Sim. E se eu falo bom dia, né, é diferente. Muda tudo, né? Realmente você está dando um bom dia. Que legal isso! Por que a gente nunca pensa sobre isso? Não é? Né? Depois que eu te conheci, minha vida mudou completamente. Eu estava te contando do último podcast que a gente gravou, que eu gravei com um convidado, que eu falei, amiga, eu estava assim, eu ouvi os meus agudos, assim, mas eu estava tão feliz que eu acho que o meu também vai ficar aqui com você, com um pico, né, de agudo. O que E não é sobre isso, é pode, sobre a Ju, alegria também, né? O agudo. O que não deve ser feito é aquele monotom, que cansa. Então, você está ouvindo uma pessoa, ela está fazendo, falando assim e tal. Isso vai cansando. E Você vai cochilar, né? Perde o interesse. É você realmente dar musicalidade para a sua fala. Variar a entonação. De acordo com o sentimento também. De acordo com a situação. Muito bom. Qual que é a importância do aquecimento e do desaquecimento? Porque eu nunca tinha ouvido falar de desaquecimento também. O aquecimento vocal é você preparar a sua voz, a sua musculatura para a situação, seja o cantar, seja palestrar, uma audiência, um podcast. Você prepara ali sua musculatura, a sua voz, para dar vazão ali ao que você vai falar. Aí falou, vão desaquecer, porque a musculatura precisa voltar para o padrão habitual dela. Mexe muito, é muito músculo que atua ali na hora da produção vocal. Não só do pescoço, mas da face também. Então, você precisa desaquecer a voz para voltar àquele padrão habitual de fala ali. Tem uma dica padrão para isso? Para desaquecer? Para as duas coisas. Padrão, não, eu quero falar uma que universal? Universal. Tem algum aquecimento e desaquecimento que a gente consegue ensinar para quem está em casa? Sim, sim. Uma coisa que seria global acho que todo mundo consegue. Quando brinca com criança, brinca de carrinho, é uma vibração de língua ou de lábios, que é o quê? Ou essa é que eu uso aqui. Isso, só não pode ter um impacto forte no início para não dar uma força, não adianta, não tá aquecendo, né? Já tá. Aí você faz isso ali 2 minutos, já dá uma boa aquecida. Isso. E desaquecer? Desaquecer, primeiro, ficar Esse eu nunca fiz. 5 a 10 minutos sem falar absolutamente nada. Claro que eu vou conseguir, né, gente? Que bom. Graças a Deus eu vou conseguir, assim, tá fácil. Duvido. Misericórdia. Ficar caladinho 5, 10 minutos. 5, 10 minutos. Meu Jesus, olha isso. E outra é bocejar e fazer um bocejo sonoro. E aproveitar se vier o bocejo natural. O que é um bocejo sonoro?
Uau! Quantas vezes, assim? Fazer umas 5, 6 Que vezes. massa. Aí se vier bocejo você, melhor já ainda. aproveita. O que isso faz na nossa musculatura? A prega vocal, ela alonga e depois encurta. Ela vai voltando para o padrão vibratório normal dela. Então, são regrinhas assim que você vai ver que ajuda hoje, você vai fazer. Vou fazer, com certeza. Eu já parei de tomar mel com limão. Imagina se eu não vou fazer isso hoje. O ficar calada a gente não promete, né, gente? Mas esse eu consigo. Dessa. O que não fazer sozinho? Escrevemos uns nomes aqui que eu não sei se a pronúncia é certa. Laxvox é uma coisa. Sim. Tubo, respiration, ou respiron. Respiram, Laser, massagem, nebulizador. Nunca faz isso sozinha, procura um profissional. O que são essas coisas? São ferramentas, são objetos, são técnicas? São ferramentas, são objetos que a gente usa com algumas pessoas, não é para todo mundo. Cantores usam mais. Cantores usam mais, porque eles modificam ali um padrão de fala, um padrão de voz. Então, por exemplo, o Laxvox, que é um tubo azul de silicone que a pessoa sopra na água, né? Ela vai fazer o quê? Vai abrir esse trato vocal. Então, vai ampliar para a pessoa ter maior projeção na voz. Trato vocal é o quê? Essa boca, lábios, língua, tudo que inclui dentro, daqui para cima, né? Então, ajuda nessa questão da projeção. O inalador, nebulizador, eu acho que para todo mundo pode usar, sabe? Porque é uma forma de hidratar direto nas mucosas. O nebulizador é a máscarazinha. E aí não precisa colocar produtinho nenhum. Não. É água, só água? Ou água ou soro fisiológico. Tá. Então, você hidrata diretamente as mucosas nasais, mucosas da boca e laringe. Nessa mudança climática, então é bom fazer sempre. Sempre. E lavar? Lavar as narinas é muito bom. Qual que é a dica? Porque é difícil, né? É difícil. Eu custei a aprender. Tem umas garrafinhas que parece que facilitam, eu nunca usei. Eu comprei nos Estados Unidos, não consegui usar de jeito. Aí hoje eu uso aquele de apertar. Seringa? Não, o sprayzinho. Que nem deve... De jato contínuo? Tem gente que usa esse. Eu não adaptei com outro. Mas tem gente... Eu uso uma seringa. Tem uma seringa, ela é até infantil. Que de 10 ou 20 ml. Gordinha, né? Você põe o soro ali e coloca numa narina, vai limpando, vai lavando ali. É o jeito mais fácil. E no frio, você pode aquecer um pouquinho o soro fisiológico, 15 segundos no micro-ondas, para não entrar muito frio, né? E aí faz todo dia, né? Todo dia. A lavagem é essencial, assim. Então quem trabalha com voz está saindo com um monte de ferramenta aqui. Né? Lavar, aquecer, beber água. Cuidado com o alimento. Isso. O que hidrata também. Água de coco, isotônicos. Isso tudo ajuda na hidratação também. Tem uma preparação antes, então? Vai dar uma palestra. Toma o máximo de água que conseguir. E vá ao banheiro, claro. Senão você não vai dar conta. Mas é importante beber água antes ou depois? Durante também. É igual a gente está fazendo aqui, né? Toma uns golinhos, não é que você vai beber 1 litro de água. Não precisa, né? Não. Toma um golinho. Aí hidrata de novo. A quantidade certa de água que você tem que beber, você pega seu peso, multiplica por 35. É a quantidade de ml que você precisa beber. Meu Deus, ela é uma fonte inesgotável de informação, senhoras e senhores. Repete a matemática. Seu peso vezes 35. É a quantidade de água que você tem que beber. Meu Deus. Se o meu peso é maior, né? Tem que beber mais água que todo mundo. Por dia. Maravilhoso. Amiga, e qual que é o risco da gente voltar lá naquela história do Laxvox, tubo, Respiron? Tem um risco quando a pessoa faz isso sozinha em casa? Tem, Ju, porque ela não está sendo orientada por um profissional especialista. Então, a pessoa pega ali um vídeo do YouTube, né? Não, isso é bom, faça isso porque isso vai te ajudar. Não é assim, não é para todo mundo. Você pode, às vezes, piorar a sua situação. Tá? Teve uma vez que uma pessoa
o paciente chegou para mim, ele fez tanta vibração de língua que ele fez uma lesão na corda vocal. E ele é E- cantor, trabalhava com voz mesmo. Não, era Aquecimento aleatório. aleatório. Ele falou assim, isso faz bem para a voz, ficou fazendo isso o dia inteiro. Nossa. Lesionou a prega vocal. Então é muito importante você procurar realmente um profissional que entenda da área para poder ser orientado. Uma orientação que seja, Uhum. vale a pena procurar, né? Se Sim. você tem alguma dúvida e tudo, não vai para o YouTube, não. Uhum. Dr. Google. Doutor Google, a gente tá sempre morrendo, né? Quando chega no Google, no final das É. contas. E eu falo uma coisa legal, que até falei com a Yáscara, nossa figurinista aqui no episódio dela, que pro neuro, problemas neurológicos, você vai no neuro, você vai no dentista com o dentista, na moda, você acha que consegue fazer sozinho, você não procura um design de moda, um consultor. E para voz, querida, isso é muito novo para mim, desde que eu te conheço, só que eu comecei a valorizar essa história. Então, todo mundo precisa de cuidar disso, não só quem trabalha extremamente com a voz, né? Assim, ou só o cantor ou o professor, empresárias como nós, a gente precisa cuidar disso, porque é a nossa ferramenta de venda. Né? Se eu não consigo atender um telefone, se eu tenho uma rouquidão várias vezes por ano, isso prejudica meu negócio, né? E lembrando que a voz é sua identidade. Olha, então, se você está ao telefone, as pessoas se identificam pela sua voz. Tem um estudo, Ju, que fizeram nos Estados Unidos, colocaram um grupo de crianças para assistir um desenho um filme de terror quase, e colocaram outras crianças para brincar. Depois que as crianças acabaram o vídeo, elas poderiam ligar para alguém. E elas ligaram para a mãe, porque a voz da mãe acalmou a tensão ali, o medo que eles tiveram, né? Então, a voz ao telefone, né, impacta de uma forma também. Muito. E que legal pensar na importância da voz. É muito rico essa conversa nossa. E realmente eu não pensava sobre esse aspecto e eu sou da comunicação. Como assim? Né? Cuida da voz, Ju, por que você fica rouca esse tempo todo? Você não está cuidando, você deixa a sua voz chegar no limite. E a gente chama vocês aqui para pensarem nisso, né? Cuidem dessa coisa tão importante que é a identidade, que é a comunicação, que é afetivo. Sim, né? Imagina. As crianças foram direto ao telefone e ligar para a mãe, porque era a voz na verdade, a voz da mãe era como se fosse um abraço. Olha só. A voz é quase que física mesmo, né? E tem um último ponto, que é o refluxo. Tem a ver com voz isso aí? Conta para mim. Ju. Tem um tipo de refluxo que ele é prejudicial diretamente na prega vocal, porque às vezes quando a gente está dormindo, ou mesmo durante o dia, dependendo da alimentação, do que a gente come, vai refluir na região da prega vocal. Não é que vai cair lá, não, mas cai na região. E aí vira uma inflamação ali, vira um edema e pode prejudicar mesmo assim a voz, sabe? Por causa de um refluxo. E aí tem que procurar um otorrino ou um gastro que seja, né? Para poder tratar isso. Não é normal, então. Então, quem tem refluxo pode estar com problemas em várias coisas, inclusive a voz. É mudar a alimentação, evitar café, evitar refrigerante, vários tipos de alimentos que podem prejudicar nesse sentido. E procurar ajuda médica também, sempre, porque mudar a posição de dormir, colocar um travesseiro mais alto. Tá com o travesseiro errado. Muita coisa afeta, né? A pessoa pode não ter nada no estômago, nada assim de ruim. O refluxo pode ser daqui para cima, sabe? Que é o refluxo gastroesofágico que a gente fala, que ele vem do esôfago e cai na região da laringe. Ele só tá ali assim e voltando, sabe? A pessoa sente, tô com uma queimação, né? Ou tá tendo muito pigarro. Pode ser a questão de refluxo, sim. E afetando
A A voz. Amiga querida, que delícia de programa com Adorei. você. E a gente sempre separa um versículo no final do deliberado, e esse é: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o corpo. Ai, que lindo. Que legal, né? Então a fala, a voz, tudo é muito importante. E, mais uma vez, se a gente procura a medicina ou especialistas para várias coisas, por que não para a voz? Sim, Não é isso? com certeza. Separou livro e filme pra gente? Sim. Conte-me tudo. Olha, eu separei 2 livros, um que mais profissional e um pessoal. Que também, né, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, a gente tenta puxar um pouco para os 2 lados, né, Ju? Um pessoal chama Champagne. É a história das grandes mulheres e dos homens que produziram champanhe na época da guerra. É um documentário ou um filme? Não, é um livro. Olha, um livro, desculpa. É, Sim, chama Champagne. Champagne. Então, ele foi escrito baseado na história das pessoas que produziam na época da guerra, como elas sofreram com isso. E é um livro apaixonante, assim, sabe? Que legal. É. Uhum. E um outro é O Segredo dos Quietos, que ele conta sobre como as pessoas introvertidas podem sobreviver nesse mundo, assim, Uhum. né? Os introvertidos são melhores líderes, os introvertidos, eles conseguem conectar melhor em vários ambientes. Eu adoro Um essa livro pauta muito do perfil bacana. comportamental. E é isso, né? É, São bons líderes, têm maior concentração, é. né? Como é que chama? O Poder dos Quietos. Poder dos Quietos. Olha aqui, é da Muito bom. Susan Cain. Os 2 são livros mesmo. Livros. Filme você conseguiu? Filme que Selecionou eu gosto demais, assim, que eu acho fantástico, é A Cabana. Um filme que eu acho que todo mundo deveria, independente de religião, Uhum. todo mundo deveria ver esse filme. Impactante, né? É. Eu só li o livro. É? Nem sabia que tinha filme. Ah, Que você tem que legal. ver. Que legal. Ótimo. Tá nos Então streams aí. são sugestões para a vida, né? Pra Que você deu vida. aí de livros e filmes. É. Querida, que coisa boa ter você aqui. Ah, eu amei. Finalmente nosso café chegou. Eu sempre esqueço a sacolinha em casa, mas aqui a 80 é nossa patrocinadora. E é com muito carinho. Gente. Essa lata linda. Finalmente, né? Ai, muito lindo. Obrigada, viu? Apreciarei com muito sabor Que e bom. deliciarei. Muito obrigada, Ju. Foi um bom. prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Muito obrigada. E te quero de volta com outras pautas aqui. Ai, pode chamar. Gente, que coisa boa falar sobre a voz, né? E a gente usa bastante aqui a voz e usa no dia a dia. Espero ter, junto com a Andressa, causado essa urgência aí para você pensar nesse órgão, não é isso? Tão importante que são as cordas vocais, falei os nomes certos? E agora o nosso agradecimento aqui, quero agradecer a Rosa, da Guri Handmade, que fez essa terceira peça aqui, de macramê, que eu estou apaixonada. Mais uma marca que eu conheci no Minas Trend e fiquei louca, apaixonada. E a Yáscara, nossa figurinista, correu atrás da Rosa ali e trouxe essa peça linda pra gente. Muito obrigada, viu, querida? Quero agradecer a Yáscara, Átila, nosso maquiador, Lázara Design, mais uma vez com essas peças incríveis aqui de anéis, brincos incríveis, que é a nossa parceira há mais de 10 anos, nossa patrocinadora 80 Café e a Lupe Video, nossa produtora, que fez todo esse projeto do Deliberado e continua fazendo com todo carinho. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!